Nesse segundo vídeo nós iremos trabalhar o módulo 14, onde estudaremos o período clássico ao período helenístico, que marca o último período da sociedade grega. No vídeo anterior, estudamos inicialmente o surgimento do mundo grego na região do Mediterrâneo, de como as suas polis eram completamente independentes, ou como eram chamadas de cidades-estados, e a que se destaca inicialmente é Atenas, por criar um governo que inicialmente era uma monarquia, através de lutas e transformações vira uma oligarquia e por último vira uma democracia, e essa democracia se tornou a base de um sistema político até hoje utilizado, é claro, que por um processo de transformação nos estados de hoje. Essa formação dessa democracia, isso foi fundamental para que Atenas se tornasse uma das principais polis do mundo grego antigo. E essa afirmação se dá logo após a Batalha de Maratona, onde os atenienses eles conseguem deter o exército persa em uma diferença de 10.000 atenienses contra 20 ou 30 mil persas. Isso vai se dar, apesar de Atenas não ser uma polis voltada para o mundo militar, isso se dá principalmente pela sua marinha, que inicialmente você tem uma marinha mercante forte e uma marinha de guerra. Até mesmo quando você teve a famosa batalha da Guerra de Troia, quando Atenas em alguns momentos no decorrer da sua história ficou cercada por inimigos, mesmo assim ela manteve seu comércio, já que a base dela se dava através das práticas náuticas e marítimas. Então essa democracia, depois da Batalha de Maratona, ela passa por transformações, ou o que seria o que nós chamamos de aprimoramento ou mudanças. Entre elas você tem as eclesias, que são as assembleias, que eram comandadas por uma elite que era denominada de Bule. Essa elite, que fazia parte dessas assembleias, eram compostas geralmente por no máximo 500 famílias. E eram essas famílias, através dessa assembleia, em que se debatia o conjunto de leis e tomavam decisões sobre a sociedade ateniense. Juntamente se formou uma outra parte dessa democracia, que é o Elieu. O Elieu era responsável por julgar as leis. Eram formados por juízes que se davam através do sorteio. E embaixo você tinha a mistoforia, que eram cargos públicos. Então essa democracia ela passa transformação. No caso do Elieu, que são juízes sorteados por sorteio, se você for levar hoje a nossa composição jurídica, você tem os tribunais estaduais e você tem os tribunais federais. E você tem a Suprema Corte do Brasil. No caso dos tribunais federais e no caso dos tribunais estaduais, tirando a Suprema Corte, esses juízes hoje eles chegam ao cargo através de concurso público e de estudo na escola de magistratura. No caso do Supremo, você tem a escolha por parte do Executivo, que tem esse cargo ao presidente da República, em que ele tem o direito a ocupar, a escolher um magistrado. Isso, mas tem que ser formado em direito, não precisa nunca ter sido juiz, tá? E ele é colocado lá. E esse cargo é vitalício até chegar à sua aposentadoria. Se você for levar para outros estados, como a Corte Americana, você tem também esse direito de escolha para um presidente. E diferente dos restantes dos tribunais, no caso aqui do Brasil, que você tem a âmbito estadual e federal, a justiça lá, no caso da formação de juízes, é bem mais ampla. Tendo juízes, para vocês terem ideia,
e são responsáveis por julgar infrações de trânsito. Bom, enquanto lá você tem um juiz que julga a infração de trânsito e pode lhe condenar a anos de cadeia, o sistema judiciário aqui do Brasil passa-se por uma outra forma. Eu quero dizer com isso que esse sistema judiciário em cada país tem suas diferenças. Bom, então você já vai ter uma sociedade já organizada, você vai ter uma democracia que passa por transformação e você vai ter o surgimento dos estiforia. Essa estiforia, na verdade, são cargos públicos. Lembra da parte da sociedade que não tinha muito privilégios? Então, que no caso comerciantes, agricultores, a escravatura ainda continua na sociedade ateniense. Bom, eles passaram a ocupar esses cargos e recebiam por eles até salários. Bom, enquanto o escravo ele mantinha ainda sua posição na sociedade. Quando chega e logo após você tem o surgimento do ostracismo, tá? O ostracismo foi uma regra criada no mundo ateniense que depois foi copiada por outras polis e hoje é um termo utilizado em que na verdade você é banido da vida pública. Ou seja, se aquela pessoa que ocupasse uma função pública cometesse algum crime, ele era banido da vida pública pelo menos por 10 anos. Se você for levar o conjunto de leis, aqui no caso do Brasil, quando um servidor público ele comete algum crime, ele pode ser advertido e ele pode perder o cargo público. Bom, é claro que isso não deixa ele impedido de ocupar outro cargo público através de concurso público. Bom, e você também tem a corte da magistratura. Então você já vai ter uma sociedade basicamente montada em que você vai ter divisão de poderes de comando. E se você for levar para os dias de hoje, você tem o executivo, o judiciário e o legislativo. Então, logo após essa batalha de Maratona e essas transformações do período político do mundo grego ateniense, Atenas se torna uma das principais polis do mundo grego. É claro que nessa batalha de Maratona, você vai ter o episódio do corredor Filippes, que ele percorreu 250 quilômetros em 3 dias, aonde os atenienses procuravam apoio dos espartanos. Os atenienses não esperaram esse apoio e venceram os persas. Surge aí uma outra cidade que vai se destacar, que é Esparta, que inicialmente, é claro, entra em conflito direto com Atenas. Para vocês terem ideia, essa questão de você correr 250 km em 3 dias, hoje você tem competições, até que eu tenho um amigo meu que ele correu 24 horas ininterruptas, 150 km. Então não é uma coisa impossível. Só que ele correu 250 para ir e 250 para voltar. E por ele não ter tido esses intervalos, Filipe ele veio a falecer. Bom, e pelo que se conta, a última palavra que ele disse foi: nós ganhamos ou nós vencemos. Bom, então você vai ter a sociedade já montada. E uma outra polis que vai se destacar é Esparta. Esparta ela se localiza, se vocês olharem no mapa do livro, na parte do Peloponeso, e a partir do ano 1200 a.C. é a junção de vários reinos, pequenos aldeamentos, já que ali você tinha uma monarquia e forma essa sociedade. Essa sociedade ela era uma aristocracia, tá? Formada por guerreiros. Então, enquanto você tinha uma Atenas formada por pensadores políticos que de certa forma tentavam uma democracia, na polis de Esparta, na cidade-estado de Esparta, você tinha uma aristocracia formada apenas por guerreiros. E a diferença nessa formação social se dá porque Esparta era voltada a uma educação militar de guerra, principalmente para essa aristocracia. Bom, então é essa aristocracia guerreira. E é claro que você vai ter os outros grupos da sociedade.
ela basicamente você não tinha uma mobilidade social dentro da sociedade espartana. E o rei comandava o exército através dessa oligarquia. Tá? Você tinha os esparciatas, que na verdade também comandava a segunda parte dessa aristocracia. Então você tinha um rei no topo da pirâmide da sociedade espartana, você tinha os esparciatas, que na verdade comandavam o restante dessa aristocracia. Também você vai ter a formação dos éforos, que eram responsáveis pela educação da sociedade espartana, por decisões políticas e de acordos comerciais. Bom? E também eles decidiam se Esparta iria para a guerra ou não. Eles eram fundamentais porque, de certa forma, eles tentavam controlar se o rei espartano cometesse algum ato que fosse insano. Então, antes de ir para a guerra, era comum você consultar esses éforos. Aonde vocês vão ver bem detalhada essa organização política social espartana, em parte, é no filme 300, e depois você vai ter a continuação desse filme, que é o fim, e logo após o término da guerra, para ver um pouquinho no final da frente do vídeo, vai marcar o fim da sociedade grega, apesar deles terem ganhado os persas. Tá bom? Então você já vai ter uma sociedade já montada, basicamente direcionada a uma aristocracia guerreira, e o grupo abaixo da cidade, da sociedade espartana, é formada por camponeses e comerciantes. Né? E a diferença dessa sociedade, ela vai se dar por uma questão bem simples. Você vai ter também a formação da Pela. A Pela era a assembleia onde os anciões, através da gerúsia, se reuniam, e eles, com basicamente 60 anos, eles montavam um conjunto de leis. Se você for pegar comparando Atenas, é bem parecido. Você vai ter uma aristocracia que comanda, mas você vai ter um poder que, de certa forma, tenta controlar o rei, e de certa forma você vai ter já uma assembleia em que só a classe dessa aristocracia, juntamente com esses anciões, a famosa gerúsia, onde você tinha a formação do conjunto de leis. Né? E o que sobrava eram os éforos, que na verdade eram os esparciatas. Né? Você tinha os periecos, que estavam diretamente ligados à agricultura e o cultivo de terras. Só que entre eles você tinha uma obrigação de trabalhar na terra do rei. Bom? Você tinha os ílotas, que eram servos do Estado. Quero que vocês entendam que, diferente da sociedade ateniense, onde você tinha escravos, esses ílotas também podem ser considerados como servos, porque todas as pessoas que nasciam na cidade espartana, eles eram do Estado. Diferente, esses ílotas, eles não eram vendidos como escravos. Bom? E nessa sociedade toda, os estrangeiros eram proibidos de permanecerem tanto na cidade ou de participarem de alguma atividade dentro dela. Apesar de você ter um comércio, estrangeiros não eram bem recebidos. Essa sociedade espartana era uma sociedade basicamente militar, onde homens, somente as crianças a partir dos 7 anos, eles eram retirados da sua família, e a educação espartana era uma educação bem rigorosa, onde crianças eram espancadas, correção seria castigos físicos. Quando essas crianças nasciam, eram apresentadas aos éforos, e se uma dessas crianças tivesse algum defeito ou questão motora, como eles falavam naquele período, essa criança era morta. Bom, no filme 300 nós temos esse exemplo também dessa parte onde a criança era mostrada ao éforos. Bom,
Então essa criança, o homem, ele era tirado, 7 anos de idade, ele era educado militarmente e depois de 30 anos de serviço ele poderia casar. Bom, e no caso a mulher, um pouco diferente da sociedade ateniense, ela tinha mais liberdade, ela também praticava exercícios. Existem relatos que elas também iam, em certos momentos, à frente de batalha também, e a elas também tinha a obrigação de gerar muitos filhos. Então era comum você ter homens com 30 anos casarem com meninas bem novas, pela questão de você gerar mais cidadãos espartanos dessa aristocracia, que era uma forma de você recompor um exército que geralmente entrava-se em conflito. Bom, então você vai ter uma sociedade ateniense montada e forte de um lado, e você vai ter uma sociedade espartana montada na tradição militar. No próprio filme 300, se vocês forem reparar na parte do filme lá, ali vocês vão ver como eles lutavam nas batalhas, a forma de treinamento, e você vai ver uma coisa importantíssima: a diferença da educação entre atenienses e espartanos. Enquanto os atenienses eram educados a serem pensadores, filósofos, os espartanos eles eram educados unicamente para a guerra, porque a questão de você ter servidão e você ter a questão da agricultura, toda a educação, eles não se preocupavam somente com a questão militar e de defesa. Enquanto em Atenas você também tinha uma escravidão, a elite só se preocupava somente em estudar e aprimorar o seu conhecimento, já que todo o trabalho pesado era feito por esse setor escravista. É por isso que a escravidão no mundo grego era a base e que mantinha e que também possibilitou esse desenvolvimento do pensamento. Bom, então você tinha uma mão de obra, praticamente você não pagava nada, era gratuita, né? Depois dessa questão, dessa formação dessas duas principais polis, você vai ter o início do período clássico, e esse período clássico se inicia com as guerras médicas, tá? Aonde você vai ter a invasão persa. Esses persas eles já dominavam parte da África, parte da Mesopotâmia, a antiga Babilônia, e o primeiro rei seria Dário I. Bom, claro que Dário I ele é vencido na primeira batalha de Maratona pelos atenienses, e no ano 480 a.C. você tem novamente uma invasão persa pelo seu filho Xerxes. É claro que dessa vez o exército persa ele consegue vitórias expressivas, já que em vez de você ter 20 a 30 mil soldados nas primeiras batalhas, dessa vez o Império Persa entra no mundo grego com um contingente aproximado de 200 mil homens. Então 10 mil homens não dariam conta de 200 mil homens, né? A proporção é bem grande. Para tentar frear esse domínio persa, você vai ter a formação da Liga de Delos, onde você vai ter Esparta e Atenas como principais cidades. Esparta com a sua marinha de guerra e... Atenas com a sua marinha de guerra e Esparta com seu treinamento militar através dos homens. Bom, então você vai ter uma marinha forte ateniense e você vai ter em terra os soldados espartanos treinados. Esse filme, no caso 300, ele é uma adaptação, uma história em quadrinho, e ali você tem a famosa batalha da Termópolis. Termópolis era uma passagem entre um conjunto de rochas, seria uma garganta, onde o exército persa passaria entre esse conjunto e ali cortaria caminho até chegar às demais cidades-estados. Pelo que se conta, essa batalha durou no máximo 3 dias. O filme dá a se entender, parece que durou até mais. E depois tem até continuação no segundo filme, que você vai ver a marinha ateniense em ação. Ali você vai ter 300 homens contra quase 200 mil, né? A proporção é imensa
E por mais que os espartanos sejam bem treinados, não teria como você segurar um exército desse. Na verdade, o Leônidas ali, ele tenta ali, através desse ato, chamar todas as outras polis a se juntarem, a tentarem parar os persas. Lembrando que lá no início da cidade espartana, por que o exército espartano não foi todo para a batalha? Lembra? Apesar dele ser o rei, não era ele que decidia se o exército espartano iria para a guerra. Bom, foi derrotado, só que o seu ato ele unificou as outras polis. Claro, teve polis que ficaram neutras, já que Xerxes ele prometia a quem fosse dominado terras e uma certa liberdade. Bom, e esse exército persa ele era formado não somente por persas, mas também por homens que eram escravos. Bom, logo após dessa batalha, que Xerxes é derrotado, você vai ter a Guerra do Peloponeso. E a Guerra do Peloponeso? Atenas ela sai mais fortalecida ainda depois dessas batalhas, principalmente pela sua marinha mercante e sua marinha de guerra. E Esparta, vendo esse poderio, esse crescimento econômico, ele se une com a polis de Tebas e de Corinto, criando a Liga do Peloponeso. Bom, e Atenas, com as outras demais polis, cria a Liga de Delos. Ou seja, você vai ter um racha logo após essa fim da invasão persa, principalmente por interesses comerciais e econômicos. Então você vai ter a Guerra do Peloponeso, com a Liga do Peloponeso de um lado, comandado por Esparta, Tebas e Coríntios, e do outro lado você vai ter a Liga de Delos, comandado por outras cidades, outras polis que não foram para o lado espartano. É claro que essa batalha ela é ganha pelos espartanos. Bom, apesar de Atenas ter uma marinha forte, bem armada, é no solo que se decidiu essa guerra. Bom, sem contar que esse período também na sociedade ateniense ela é assolada por doenças e fome, que independente de que lado eles estejam, a guerra contra os persas isso teve um custo altíssimo. Pessoas trabalhavam no campo, somente a sociedade ateniense, e foram convocados ao exército. Diferente dos espartanos, que você tinha uma aristocracia guerreira, a sociedade ateniense, o seu exército era composto por artesãos, carpinteiros, agricultores. Isso até no filme 300 tem uma parte que mostra isso, quando o rei pergunta ao ateniense o que ele faz. Eu sou carpinteiro, eu sou barbeiro. Quando ele vira para o seu exército espartano e pergunta: espartanos somos o que? Você tem o grito de guerra. Isso claramente mostra que a formação desse exército era bem mais treinada. Bom, e muitas dessas técnicas de manuseio de espada e de escudo vai ser adotado pelos macedônios e depois pelos romanos e vai ser aprimorado. Bom, então, quando essa Liga de Delos ela termina, isso vai se dar principalmente pela derrota de Atenas e as outras demais cidades. Esparta ele domina todo o mundo grego. É claro que as cidades derrotadas, e não só aquelas também que eram aliadas, vão passar a comando de Esparta, da mesma forma que ela vai impor, através da sua aristocracia, o seu domínio político e social. Só que isso vai gerar conflitos dentro dessas polis e uma de suas aliadas, que no caso foi Tebas, ela vira inimiga de Esparta, gerando novamente um novo conflito. Bom, é claro que depois desse conflito, que não saiu vencedores, o mundo grego estava enfraquecido. É aí que o mundo grego ele é invadido pelos povos da Macedônia, no século IV a.C. Então você vai ter duas principais cidades, elas se unem contra o inimigo comum, depois brigam em grupos formados pela supremacia tanto política e econômica, e no final eles são
conquistados pelos macedônios no século IV a.C. É claro que esse conflito entre Esparta e Atenas, isso vai gerar um enfraquecimento da sociedade grega. Quem domina o Império Grego são os macedônios, através do seu rei Filipe II. É nessa parte que você vai ter início ao período helenístico. Bom, apesar dos gregos terem sido dominados pelos macedônios, os macedônios respeitaram a cultura grega. Essa cultura ela foi difundida por todos os territórios macedônios e vai ser um período que, mesmo sob o domínio macedônio, o mundo grego ele vai crescer economicamente e sua cultura vai prosperar. Filipe II ele morre e quem vai assumir o seu trono é Alexandre o Grande. Tá bom? O Grande ele assume o trono do seu pai Filipe II com 20 anos de idade. E o império dele passa as fronteiras do mundo grego, chegando à Índia, a Península Ibérica, que hoje seria Portugal e Espanha, chegando no Egito e o Oriente. E aonde Alexandre Grande chegava, ele fundava as famosas Alexandrias, que eram capitais dos seus domínios. E juntamente com esse domínio vinha a cultura grega, que se espalhou por todos esses territórios. Uma das grandes obras que vocês podem ver da história é o Farol de Alexandria, como também a famosa Biblioteca de Alexandria no Egito, que infelizmente pegou fogo, e muito da história de Alexandre o Grande e de seu domínio foi perdido. Alexandre o Grande, ele durante anos, ele assumiu o trono com 20 anos e morreu com 32 anos. Ele ficou longe do mundo dele, macedônio, através da sua expansão do seu território e através das Alexandrias. Pelo que se sabe, Alexandre, quando ele cria essas Alexandrias, chegando até o que seria hoje a Mesopotâmia, nos jardins suspensos da Babilônia, ele une todas essas culturas. Um fato interessante sobre Alexandre Grande, quando ele chega ao que seria hoje a Índia, ele, em seus relatos, ele conta que teve contato com um povo que vivia em árvores, que tinham rabos e eram peludos, eram macacos, que os gregos e os macedônios não tinham conhecimento sobre essa espécie. Alexandre ele morre com 32 anos e quando chega o fim, o Império Macedônio, juntamente com o Império Grego, ele vai ruir, porque o Alexandre, de certa forma, ele seria uma unificação desse império todo. Claro que a cultura grega, a cultura macedônia, ela não acaba dessa forma. Ela vai dar continuidade, porque o próximo império a dominá-los vai ser o Império Romano, que vai pegar toda essa questão cultural, desde a sua organização política, da sua organização social, das suas rotas de comércio e, como eu já disse lá no primeiro vídeo, essa cultura grega helenística que de certa forma trouxe houve um grande desenvolvimento. Só para vocês terem ideia na questão do desenvolvimento, você vai ter principalmente no período lá egípcio uma teoria em que o Sol seria o centro de tudo. Se você for pegar a história tanto da ciência da humanidade, essa questão do Sol se tornar o centro de tudo, e no caso a Terra, isso foi discutido há 1000 anos à frente, no período renascentista, que nós veremos mais à frente, ou no 7º ano, tá? Onde a Idade Média, o homem passará por transformações. Você vai ter também nesse período da ciência desenvolvimento na parte da medicina, pela questão do pulso, tirar o pulso, a questão sanguínea, a anatomia do corpo. Isso vai se dar, creio eu, pela experiência que os egípcios tinham na questão da mumificação. Então,
esse reino macedônio que surge logo após o domínio grego e se espalha pelas Alexandrias e são completamente interligadas, trocas culturais e de conhecimento foram fundamentais para a difusão do que seria hoje a ciência. Alexandre ele morre com 32 anos e você tem duas teorias principais, que primeiro ele teria morrido envenenado, já que ele tinha participado de um banquete, 10 dias depois ele tinha falecido, e a segunda teoria é que ele morreu de malária. Essa segunda teoria se dá principalmente porque ele navegava em pântanos que cercavam ali a cidade e você vai ter a proliferação da malária através de mosquitos. Então, possivelmente, ele teria sido infectado e depois teria morrido. Até hoje, isso é uma grande discussão se ele realmente foi envenenado ou se ele morreu de malária. A questão da morte do envenenamento, isso de certa forma seria uma grande teoria a ser defendida, porque apesar de Alexandre ter expandido todo o Império da Macedônia, ter criado as Alexandrias, era comum entre seus generais você ter conspirações que tentavam derrubá-lo. Tanto que depois da sua morte, os seus filhos foram escondidos e sua mãe sumiu durante um tempo, que até se tinha o interesse de matar os seus herdeiros de Alexandre. Só que em 2014 você vai ter uma terceira teoria sobre a morte dele, que ele teria morrido de síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré é uma síndrome que você tem a paralisia dos nervos. Por que essa terceira teoria ela ganhou força em 2014? Pelo que se conta, Alexandre, depois quando ele cai em enfermidade, ele consegue se manter vivo por 6 dias. Segundo os estudos de uma pesquisadora asiática, possivelmente ele teria morrido de Guillain-Barré. Guillain-Barré, que paralisa o sistema, ela chega a essa hipótese porque, segundo os relatos, ele não conseguia mais mexer nenhum músculo do corpo, ficando somente mexendo os olhos. E uma outra explicação também se dá pelo seu corpo, mesmo após morto, ele não se decompôs, não entrou no estado de decomposição depois de atestar a morte de 6 dias. Na verdade, segundo esse pesquisador, ele não estava morto. O sistema nervoso dele simplesmente parou e depois do 6º dia, 6 dias após eles acharem ter atestado a sua morte, ele realmente morreu. E essa síndrome de Guillain-Barré, ela acredita-se que ele possivelmente pegou por consumir carne não cozida devidamente ou por talvez beber o leite daquele período. Essa síndrome ela ainda existe, tá? Ela correndo pelo planeta. E aqui no estado do Rio de Janeiro, onde você tem um hospital que trata dessa síndrome de Guillain-Barré, se eu não estiver enganado, se encontra em Niterói. Então, quando Alexandre ele morre, juntamente com ele, o Império da Macedônia começa a ruir, as suas Alexandrias são disputadas entre os seus generais e o mundo macedônio chega ao fim, somado o domínio do Império Romano. Outra questão também que é interessante falar sobre esse período é aonde foi enterrado o corpo de Alexandre. Acredita-se que ele tenha sido enterrado no Egito, na Alexandria, uma das suas Alexandrias. Esse corpo, depois de alguns séculos, foi retirado, foi removido e estaria hoje em Veneza. E no lugar onde estaria enterrado ele, foi trocado pelo corpo de São Marco. Tá? Para quem não sabe, que é São Marco evangelista, ele foi discípulo de Paulo, o mesmo Paulo que foi um dos apóstolos dos ensinamentos de Cristo.
E esse Marco evangelista, ele, através dos relatos de Paulo, ele escreve o seu Evangelho de São Marcos. Bom, mas essa é uma outra história, dando continuidade, só curiosidade sobre o possível. Se realmente lá onde estava o corpo de São Marcos está Alexandre o Grande, isso é um grande mistério que até hoje ainda vai demorar a ser respondido através do estudo da arqueologia. Então você vai ter uma sociedade grega formada, você vai ter uma sociedade grega forte através das polis. Cada cidade dessa você vai ter uma administração política completamente diferente uma da outra. Entre as principais você vai ter Atenas e Esparta, que no decorrer de séculos se tornam inimigas por interesses comerciais e econômicos, enfrentam os persas, derrotam os persas, logo após retornam às disputas. Atenas é derrotada, Esparta, apesar de ser vitoriosa, sai enfraquecida, juntamente com todo o mundo grego, e os macedônios dominam, absorvendo muito da cultura grega, e através do Império Macedônio você tem a história de Alexandre o Grande, que depois da sua morte marca o fim do Império Macedônio, e o que sobrou dessa história você tem as famosas Alexandrias. E, para finalizar, vai dar-se início ao último grande império do mundo antigo, que é o Império Romano. Também da mesma forma como o Império Grego começa pequeno, se expande e vai ter o seu fim também. Então terminamos aqui hoje esses 2 módulos sobre o mundo grego. E até a próxima.